Oi pessoal, eu gostaria de fazer mais um vídeo sobre o verbo to be, porém nesse vídeo eu falarei sobre a forma interrogativa e negativa do passado simples. Acompanhe o que está escrito no quadro para você entender. Vamos lá. Veja a primeira frase da interrogativa. Was I a teacher? Aquilo é uma pergunta. Eu era um professor? Lembre que se eu quisesse afirmar, eu teria que colocar o was na frente do I. Aí eu diria, I was a teacher. Essa frase é afirmativa. Eu era um professor. I was a teacher. Mas o que está escrito lá é uma pergunta. Was I a teacher? Quer dizer, eu era um professor? Lembre-se que para você fazer uma pergunta, você tem que colocar o verbo to be antes do pronome. Naquele caso, o verbo to be é o was. Então, was I a teacher? Eu era um professor? Vamos passar para a frase seguinte. Was he a midfielder? Ele era um meio-campista? Midfielder é uma posição do futebol. Meio-campista. Was he a midfielder? A próxima. Was she a nurse? Ela era uma enfermeira? Was she a nurse? Ela era uma enfermeira? Was it your house? Ela era sua casa? Was it your house? Lembre-se que he, she e it têm usos distintos. He é ele, she é ela, it quer dizer ele ou ela para coisas e animais. Were you a forward? Forward é uma outra posição do futebol, quer dizer atacante. Were you a forward? Você era um atacante? Were we students? Nós éramos estudantes? Were we students? Nós éramos estudantes? Were they friends? Eles eram amigos? Were they friends? Eles eram amigos? Bom, agora passemos para a forma negativa. I wasn't a teacher. Eu não era um professor. A forma completa daquela frase é I was not a teacher. Mas para te fazer acostumar com as contrações, que é a maneira de se falar, na prática todo falante da língua inglesa não fala com a forma completa. Eles falam com contrações. Então, ao invés de falarmos I was not a teacher, nós vamos falar I wasn't a teacher. Eu não era um professor. He wasn't a midfielder. Ele não era um meio-campista. She wasn't a nurse. Ela não era uma enfermeira. It wasn't your house. Ela não era a sua casa. You weren't a forward. Você não era um atacante. Poderíamos também falar você não foi um atacante, que dá no mesmo. You weren't a forward. Você não era um atacante. We weren't students. Nós não fomos estudantes. Ou nós não éramos estudantes. Dá no mesmo. Nós não éramos estudantes. We weren't students. Lembre que a forma completa daquela frase é We were not students. Mas, para nos acostumar com as contrações, eu escrevi We weren't students. E a última frase, They weren't friends. Eles não eram amigos. They weren't friends. Bom, essa foi a forma negativa e a forma afirmativa do verbo to be no passado simples. Espero que tenham gostado. Tchau!